Oi, gente. Eu tô fazendo esse vídeo para poder falar um pouco sobre tudo que está acontecendo, para até para me posicionar mesmo sobre as coisas. A gente vai vendo, vai ficando cada vez mais estupefato, vai ficando cada vez mais surpreendido, mas ao mesmo tempo a gente vai ficando meio que, de uma certa forma, desimpactado. A gente não materializa, mas a gente chega num nível de surpresa que nada mais nos surpreende e a gente não fica mais com capacidade de se surpreender, com capacidade de se assustar e de se comprometer, né? E chega num ponto em que a gente não consegue mais. Eu acho que o ponto de ruptura foi hoje a saída do Nelson Teich do Ministério. Eu nunca vou perdoar o governo Bolsonaro. Tá? Nunca vou ser capaz de perdoar o governo Bolsonaro. Não porque ele ganhou, porque outro partido perdeu, ou porque outro candidato. Não. É porque ele está forçando a gente, pelo menos alguns, a situações que são inadmissíveis. Né? Você acha que você chega no fundo do poço quando você começa a concordar com Raquel Sherazade, Danilo Gentili e Felipe Neto? Tá? Você acha assim, não, aqui esse é o limite que dá pra gente ficar ruim. E a gente entrou numa fase esse ano, desde o início da pandemia, que a gente é obrigado a concordar com Dória e Witzel. A gente é obrigado a aceitar, a defender a posição de Mandetta e Moro em relação a Bolsonaro. Que ponto a gente chega? A gente tá fora de qualquer noção, né? São quase 15 mil mortes no Brasil, que a gente sabe, que a gente tem consciência, né, oficiais, fora as subnotificações e um dado que pouca gente fala, mas ele é relevante também, uma quantidade absurda de pessoas que não morreram diretamente de Covid ou de doenças respiratórias, mas que acabaram morrendo também em decorrência da superlotação de hospitais. Então, quando você tem, sei lá, um ataque cardíaco, quando você tem a crise de asma, chega no hospital e não tem mais respirador, não tem UTI, não tem médico para te atender, que você, se não houvesse a pandemia, você seria socorrido. Com a pandemia, você morre. Essa morte é causada pelo Covid. Então, assim, as estimativas mais negras chegam a chutar na fase próximo de 40 mil mortos em decorrência direta ou indireta do Covid-19. Mas e daí? São números. O que isso significa quando a gente pensa, avalia isso em termos gerais? Qual que é o que são 15, 30, 40 mil mortos? Né? Quando você tem um número de milhões, de 14 milhões de desempregados para ocupar o lugar dessas pessoas que morreram. Quando você tem milhões de aposentados que não vão mais dar custo para o Estado, não vão mais ser uma jabuticaba, né, para o Estado, porque morreram e não vão mais receber pensão. Né? E essa postura homicida do governo Bolsonaro, essa postura homicida de algumas pessoas que insistem em negar uma pandemia, que insistem em negar uma situação de crise absurda, ela é extremamente prejudicial à conscientização da população menos informada, uma conscientização de uma pessoa que não tem noção, não está vendo exatamente. Tá? Quando você defende o retorno ao trabalho, você defende a abertura do comércio, né? Você tem duas formas de fazer isso. Uma, que é a que todo mundo vai respeitar, todo mundo vai entender, que assim, não quero, mas preciso trabalhar, porque senão eu vou morrer de fome. Né? Meu patrão não me liberou. Né? Você entende a necessidade do isolamento social, de ficar em casa, mas não pode. A outra é você defender
clara e objetivamente o retorno, como se fosse uma coisa boa, como se tudo que está acontecendo fosse bobagem. Aí você relativiza, mas morre não sei quantos mil de dengue, não sei quantos mil de câncer. Ah tá, porque eu quebrei uma perna, eu posso quebrar outra? Né? Não, não é assim. Tá? A gente não tem políticas para outras situações, para morte no trânsito, para dengue? Se não tem, então vamos cobrar que tenha para que não morra as pessoas dessas doenças. Mas isso não quer dizer que pode morrer gente de Covid. Não pode morrer gente de nenhum dos dois lados. E se a gente pode, sim, evitar a Covid com essa questão do isolamento social, isso é essencial. Tá? Agora, quando você tem um presidente que instala, ele consegue criar uma crise política dentro de uma crise econômica que vem de uma crise sanitária. Ele é o único líder no mundo que simplesmente desrespeita todo mundo, inclusive aqueles que o apoiam, tá, como os ministros, só para impor uma vontade que de repente não tem nenhum sentido. Tá? Para impor a abertura do comércio, para impor o uso da cloroquina, que a gente não entende muito bem de onde é que surge essa necessidade. Que sai sem máscara, que não se importa, que cumprimenta as pessoas, que abraça, que vai causando aglomeração, que vai parando todo mundo no meio da rua. Isso é um absurdo, tá? Ninguém mais faz isso, tá? O mais próximo de ter as condutas do Bolsonaro é justamente o Nicolás Maduro, né? Que tanto se diz que não iriam deixar o Brasil virar uma outra Venezuela e agora tá virando, tá? Você tem um presidente nos Estados Unidos que manda o povo beber desinfetante, injetar desinfetante no corpo para combater a Covid. O outro, na Bielorrússia, fala que não, então vamos tomar vodka e entrar numa sauna. E o Bolsonaro conseguiu ser eleito o pior presidente, o pior líder na pandemia, desbancando esses dois. Vocês têm noção do quanto isso é ridículo? Ele se comporta em campanha. Ele não se deu conta de que agora ele virou presidente de fato. Ele acha que ele ainda está na campanha. É importante que a gente entenda que adversário político não é inimigo. Ele é adversário durante a campanha. Acabou a campanha, agora vamos tratar de construir uma unidade dentro do governo. Ele não sabe fazer isso, ele tem guerra aberta contra todo mundo e incentivando essa briga. Tanto que ele está incentivando empresários a brigarem com governadores. Ele não tem respeito nenhum pelo processo democrático e pelo processo político pelo qual a gente precisa passar, né? E o que também chama atenção é o silêncio de outras autoridades. O Bolsonaro participa de campanhas, de manifestações de cunho antidemocrático que pedem o AI-5, que pedem intervenção militar, que pedem a volta da ditadura. Coisas que são inconstitucionais, pedem o fechamento do STF e o fechamento do Congresso. Tá? E os nossos ministros do Supremo não tomam nenhuma atitude direta, uma atitude objetiva. Né? Foi um furor quando se divulgou o áudio da conversa entre a Dilma e o Lula, quando o Lula fala que nós temos um STF acovardado. E aí agora a gente chega e um presidente fala que, ou se não fala, pelo menos ratifica, ou endossa pessoas no sentido de vamos fechar o STF, e aí tá todo mundo quieto. São mais de 30 pedidos na Câmara para abertura de processo de impeachment e o Rodrigo Maia não faz nada. Tá? Então, assim, essa falta de postura dessas entidades, elas também ratificam e elas endossam a postura do Bolsonaro. E fica muito claro para qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso que falta um respeito absurdo com as pessoas que morreram, com as pessoas que perderam seus entes queridos. Tá? Então, a mensagem, acima de tudo, que eu quero passar, que eu quero deixar aqui nesse momento, tá? Nesse desabafo que eu estou fazendo é, gente, respeitem as pessoas, respeite o luto das pessoas. Pessoas estão morrendo, mais de 10 mil já morreram, tá? Vamos entender isso, vamos perceber, vamos ficar em casa,
tá? O próximo a morrer pode ser você, pode ser a sua mãe, o seu pai, o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, tá? Não vamos cair num discurso genocida, insano e ridículo, messiânico, tá? Todo mundo que compõe o governo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro e mais recentemente a Regina Duarte, eles se dizem cristãos, eles dizem que são pessoas de família, de igreja. Eu pergunto aos cristãos que vão ver isso hoje, o que Jesus faria? Aonde Jesus estaria neste momento? Ele diria para as pessoas, quando perguntado sobre esse recorde de mortes, ele diria, e daí? Lamento, mas o que eu posso fazer? Ele estaria fechado em casa sem fazer nada? Ou ele estaria na linha de frente ajudando a curar os doentes? Tá? E eu particularmente acho que ele estaria ajudando as pessoas o máximo possível e como fosse possível, tá? E seja ele milagroso ou não, independente do que você acredita, um dos maiores exemplos de humanidade, respeito e amor ao próximo foi Jesus Cristo. E isso é um fato indiscutível, tá? E só para encerrar, eu gostaria aqui de fazer uma grande homenagem a todos os profissionais de saúde que estão pondo sua vida em risco diariamente para salvar vidas, para ajudar as pessoas. Também gostaria de homenagear os outros profissionais que estão na linha de frente, que são de serviços essenciais, funcionários de mercados, farmácias, funcionários da polícia, funcionários de limpeza pública urbana, as pessoas que estão nessa linha de frente, que são essenciais e que precisam trabalhar, tá? E que estão se arriscando por nós, tá? Vocês são heróis, sim, tá? Não deixe ninguém dizer o contrário. E nós precisamos valorizar esses profissionais. Pessoal, boa noite e eu espero que nos vejamos em breve em melhores condições.